Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, novos começos, novas portas e muita saúde. Também oramos para que toda seca no Brasil acabe. Oramos para que chova em lugares onde a seca está forte, onde não chove. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a misericórdia do Senhor. Libera a chuva, Pai, em áreas onde necessita de água, necessita de chuva, no nome poderoso de Jesus. Também oro, Pai, por toda a agricultura no Brasil. E peço que o Senhor abençoe os agricultores, abençoe as lavouras, o Senhor possa trazer prosperidade às lavouras, o Senhor possa abençoar a vida de toda pessoa que trabalha no campo, de toda pessoa, meu Deus, que também é pecuarista, que cuida, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Oro também, Senhor, por todos os caminhoneiros no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que dia a dia tem trabalhado em favor da nação. Que o Senhor abençoe cada caminhoneiro, Pai, do Brasil, cada caminhoneiro, Pai, que cruza as estradas do Brasil. Oro, Senhor, por todo trabalhador da nossa nação, para que o Senhor prospere, para que o Senhor abençoe, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos dê força em nossa saúde física, nos ajude, nos fortaleça. Pedimos a bênção do Senhor e o favor do Senhor. E apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso pedido de oração. E nós te pedimos uma provisão sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. No dia de hoje é isso que nós estamos orando e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu tenho me dedicado a estudar muito sobre a vida de Jó. Faz pouco tempo que eu havia lido o livro inteiro de Jó e Deus me abriu revelações e semana passada o Senhor falou comigo novamente para que eu meditasse no livro de Jó pela segunda vez em pouco tempo. E eu estou fazendo isso. E algumas coisas me impressionam muito na vida de Jó, principalmente com os comentários que Jó faz a respeito de quando estava passando pelo momento da maior prova da sua vida, de como as pessoas o abandonaram. E isso acontece com todos nós. Quando enfrentamos desafios, enfrentamos momentos de dificuldade, quem resta para nos auxiliar, para nos ajudar? Porque quando você está em alta em alguma coisa, quando você está indo bem, quando você está vencendo, rompendo, sabe, você tem muitas pessoas na sua volta. Você tem os bons e os ruins. E Jó teve que experimentar também essa frustração na sua vida, que é as pessoas que ele mais confiava, as pessoas que ele tinha uma expectativa, uma esperança nessas pessoas, não estavam lá com ele no momento da sua dor. Inclusive, se você me acompanhou na oração da manhã, você sabe que eu falei que se pessoas estão lhe frustrando, é porque seus olhos não estão em Deus. É exatamente isso que acontece. Quando as pessoas nos frustram, é que nossos olhos não estão em Deus. E tem dois versículos bíblicos em Jó capítulo 19, verso 13 e 14, que eu deixei aqui grifado. Isso me chama a atenção e Deus pode estar querendo falar com alguém aí. Diz assim: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó fala aqui de 4 grupos de pessoas. Primeiro, ele fala dos irmãos de sangue dele. E as pessoas que ele considerava também como irmãos dele foram o primeiro grupo que abandonou a Jó.
Por que que isso acontece quando estamos passando por uma provação? Aqueles que são pessoas da nossa família, nossos parentes, eles se afastam de nós. Será que é por alguma coisa que eles têm, talvez, medo de pegar da gente? Não. Jó estava passando por uma grande provação. Uma grande provação. Deus estava permitindo que algumas coisas acontecessem com Jó. E Deus estava permitindo que ele conhecesse a verdade sobre as pessoas. Eu não digo que todos vão ser assim, mas a maioria vai ser assim. Era isso que Deus estava falando para ele. A maioria das pessoas vai ser assim. Quando você está passando por um deserto, sabe? Tem pessoas que não vão querer estar perto, porque elas temem que você peça ajuda para elas. Exatamente, tem pessoas que se afastam de nós, porque elas temem que a gente peça alguma coisa para elas. E Jó estava passando por vários problemas, era problema financeiro, era problema de saúde, era problema com a sua família, ele estava inconsolável também. E há pessoas que fazem exatamente isso com a gente. Quando estamos passando por uma provação na vida, eles se afastam, sabe? Eles se afastam, eles não querem estar por perto. E um detalhe, se você depois der a volta por cima, essas pessoas vão se aproximar de novo. Mas o seu coração não deve mais se abrir para elas. Você deve perdoar, mas não deve mais se abrir o coração para elas. Por quê? Porque elas mostraram a verdadeira face. Elas provaram quem elas são. Deus nos dá discernimento nessa vida. Eu acredito que Deus deu a capacidade do ser humano discernir para que ele não seja enganado, para que ele não coloque as suas expectativas no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. E é muito duro quando a família se afasta de você. É muito duro, sabe? É um golpe muito forte no emocional, quando a família não acredita em você, ou a família, afasta de você, e tem muitas pessoas feridas de alma por causa disso. Porque a família se afastou no momento que mais precisou. A família não estava perto no momento de maior dor, no momento de maior decepção. Porque, na verdade, tem gente que não se importa se a gente está vivo, se a gente está morto. Essa é a verdade. E eu estou falando isso para você se agarrar com Deus e para você também começar a notar aquelas pessoas que se importam com você. E a Bíblia fala aqui de um segundo grupo: os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os que me conhecem se apartaram de mim. Olha só. Até aqueles que conheciam Jó, que tinham Jó como estima, talvez fornecedores de Jó, talvez amigos de negócios, talvez o dono da padaria, seja lá quem for que conhecia Jó, todos eles se apartaram de Jó. Se apartaram de Jó. Há pessoas que vão se apartar de você porque não querem ter conflito, sabe? Elas não querem problema, elas já têm os problemas delas, elas não querem, sabe, de alguma maneira, ao se aproximar de você, partilhar dos teus problemas, ou que você traga problema para elas, que você seja um escândalo para elas. A que ponto vai o nosso amor pelas pessoas? E você tem que aprender a diferenciar quem é seu irmão e quem é seu conhecido, quem é sua família e quem é só um conhecido. E aqui continua dizendo: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Então, mais parente e mais conhecido acabaram se esquecendo dele. Quem é que estava lá? Estava lá os amigos da onça, como eu digo. Cada um batendo e o outro soltava, o outro batia de novo e soltava e o outro batia. Jó estava rodeado de amigos que só estavam condenando ele, acusando ele. Nós temos que entender que as pessoas, quando estamos passando por uma dificuldade, as pessoas gostam muito de apontar o dedo. Viu? De certo, roubou. Viu? De certo,
estava fazendo uma coisa errada. As pessoas pensam que o fato de você estar enfrentando uma luta, uma provação, é que você está fazendo uma coisa errada, é que você está pecando. Eles não sabiam o que Jó estava enfrentando. Tanto que a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Por quê? Porque Deus viu que os amigos de Jó, olha só, os amigos de Jó foram injustos, os conhecidos de Jó foram injustos, a família de Jó foi injusta e a mulher de Jó também foi injusta. As pessoas podem não ter o discernimento do que você está passando. As pessoas podem não entender o que você está passando. Mas olha a fé, e eu vejo também não só a fé de Jó, irmãos. Eu vejo também a maneira como Jó lida com as decepções com as pessoas. E isso é muito forte, a maneira como esse homem de Deus, lida com as decepções que estava enfrentando. A Bíblia diz assim, no verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó estava dizendo aqui em outras palavras? Jó estava dizendo assim, por mais que eu estou sendo injustiçado, eu sei que Deus está vendo tudo isso. E eu sei que Deus vai fazer com que eu me recupere, Deus vai me restituir, Deus vai me restaurar. Essa fé, quando as pessoas te decepcionam, quando as pessoas machucam você, quando as pessoas, sabe, não lhe ajudam, essa fé você tem que continuar tendo em Deus. Porque como eu disse na oração da manhã, eu acordei com essa palavra hoje dentro de mim. Quando o homem que você conhece não quer te ajudar, Deus envia alguém para te ajudar. Deus envia pessoas para te ajudar. Deus envia gente, sabe, para trazer aquilo que você precisa. Talvez a gente está esperando ajuda do lugar errado. Talvez estejamos esperando uma ajuda, sabe, do homem que nunca fez nada por nós. Estava ali conosco, mas nunca fez nada por nós. Quando você coloca a sua fé em Deus, sua expectativa em Deus, você nunca é frustrado, porque Deus governa ainda sobre a terra e sempre governará. Você tem que entender isso. Deus tem um governo, Ele ainda manda e tem gente ainda que ouve a Deus. Amém? Eu quero deixar isso registrado aqui. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Vamos lá, digita com teus dedos aí. Deus ainda fala com pessoas. Deus fala. E quando Deus fala com aqueles que ouvem a voz dEle e o obedecem. Por isso que nós temos que agradar a Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que agradar a Deus, independente da sua religião, independente do caminho que você está. Você tem que entender que você tem que ouvir a Deus. É a Deus que você tem que ouvir. Porque gente para conversar, gente para estar com você nos dias bons, gente para condenar, para criticar, tem aos montes. Nós precisamos nos focar em Deus, nos colocar em Deus. É isso que nós precisamos. E verdadeiramente viveremos as promessas do Senhor. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução aqui para você e quero pedir a cada um que está aqui nessa oração que deixe a sua curtida para que essa oração chegue a mais pessoas. Também quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar com 10 pessoas? Em nome de Jesus. Não seja um mar morto, como eu digo. Seja um semeador. Semeia a palavra de Deus, semeia as orações na vida de alguém, Deus vai falar com essa pessoa. Nós temos orado aqui às 6 e 7 da manhã, às 18 horas. Você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve aqui no canal. Lembrando que amanhã tem curso para todos os membros do canal, então quem é membro do canal aqui, amanhã à noite, depois da oração da noite, nós vamos ter aqui o nosso curso para membros do canal, tá? E eu tenho uma notícia aí muito boa para vocês. Tá, eu tenho uma notícia muito boa e essa notícia aí eu vou dar ainda essa semana. Eu não sei o dia ainda que a gente está preparando um vídeo, mas eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar. Já falei um pouco dessa notícia aí no Cuda Domingo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o vídeo, eu vou mostrar para vocês a imagem, eu vou mostrar para vocês algumas coisas.
tá bom? Ainda essa semana, se Deus quiser. Se der tudo certo essa semana, senão fica para a semana que vem, que a gente tem que organizar. Bem, e deixa eu pedir uma coisa para você. Continue orando por mim. Nós estamos hoje em 2 emissoras de TV. Estamos na Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã. E na Rede TV, todo sábado, às 10 da manhã. Ora por mim. Ora pelo meu ministério. Nós estamos semeando na vida de milhares de pessoas. São milhares de lares que estão sendo alcançados também pela televisão. Deus me deu uma missão. A minha missão é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu estou fazendo o meu melhor. Deus sabe disso. Mas eu preciso da sua oração. Ore por nós. Amém? Também eu dei uma direção hoje pela manhã de você pegar um papel, escrever a palavra prosperidade, tá? E cada dia nós vamos estar orando por uma coisa. Hoje nós estamos orando por provisão sobrenatural. Então escreve aí no teu papelzinho aí, provisão sobrenatural. Amanhã nós vamos estar orando por outra coisa relativa à prosperidade. Amém? Foi uma direção que Deus me deu, estamos fazendo isso aqui. E pode ter certeza, cada dia que orarmos, vamos ter resposta por aquilo que estamos orando. Salmos 91. Invocarás e eu te responderei. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui, maravilhoso que eu recebi. Testemunho da Tayane. Paz do Senhor, profeta, veio testemunhar a cura de uma alergia que causava muitas feridas e coceira no corpo do meu filho de 1 ano. Gastei com muitos remédios e nada resolvia. Comecei a te acompanhar nas orações e campanhas, pedindo a Deus pela cura dessa alergia que acometia o corpo do meu filho. Para a honra e glória de Deus, meu filho foi curado. Agradeço a Deus por essa grande bênção. Agradeço a você por essas orações maravilhosas que nos abençoam e nos mantêm firme. Quanta gente está sendo curada de problemas alérgicos aqui na oração. Olha, eu já perdi as contas de quantas pessoas foram curadas de alergia. Eu vou fazer uma oração hoje, inclusive, por pessoas que têm problema de alergia. Se você conhece alguém próximo de você aí que está com alergia, né, sofre com psoríase, com outros problemas alérgicos, feridas, certo? Eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para essa pessoa, certo? Pega o WhatsApp dela, pega o link da oração aqui e manda para essa pessoa. Me ajude a compartilhar, me ajude a chegar a essas pessoas que Deus está me colocando no caminho delas, certo? Você é um compartilhador, compartilhe agora em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91, certo? E você que quer conhecer mais do meu ministério, quer conhecer meus livros proféticos, que ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus, acesse meu site www.profetaviniciusiracete.com.br, certo? Inclusive está aqui na descrição do vídeo o meu site, você pode clicar aí e vai direto lá no meu site www.profetaviniciusiracete.com.br. Inclusive, você pode entrar lá no meu site e deixar o seu testemunho em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço aqui. Todo aquele que é parceiro do meu ministério, que tem me ajudado na televisão, meu muito obrigado. E que Deus siga abençoando tua vida poderosamente em nome de Jesus. Todos os parceiros do meu ministério recebam o meu abraço, recebam o meu amor, meu carinho e conte com as minhas orações. Você que é parceiro do meu ministério. Nós estamos fazendo uma coisa grandiosa juntos. Amém? Todo parceiro do meu ministério. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmos 91, escreve aí nos comentários a palavra provisão sobrenatural. Amém? Todos nós precisamos de provisão sobrenatural. Eu trabalho que nem vocês, sabe? Trabalho bastante, assim como muitos de vocês. Mas eu preciso também da provisão sobrenatural de Deus. Você precisa da provisão sobrenatural de Deus. E diz, não, profeta, eu estou bem financeiramente, não preciso da provisão sobrenatural. Precisa. Porque há coisas que você não consegue fazer só com o que você tem. Tem coisas que Deus tem que prover na tua vida para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e o que Deus também tem como propósito e destino para você. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Pega aí o teu pedido de oração. Escreveu aí provisão sobrenatural aí dentro? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus Cristo agora e te peço uma provisão sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós te pedimos, Pai, libera novos começos, novas portas e muita saúde na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Oro, Senhor, para que o Senhor traga transformação em lares. Oro pela salvação dessa casa, a salvação dessa família, toda amarra espiritual, toda prisão espiritual que essa pessoa está, que ela seja livre agora. Tudo aquilo, Senhor, que tem exercido um governo sobre ela, um governo maligno, um governo manipulador sobre ela, que ela seja livre agora de toda influência das trevas, influência de enfermidades, influência de medos, influência de inseguranças, influência de perturbações e até mesmo de pesadelos. Eu vou contra esse mal e dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Vá embora, solte essa pessoa, solte essa casa. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre essa casa e cobre essa família. Meu Deus, tira toda a angústia, tristeza, abatimento de alma da vida de pessoas. E este pai que foi decepcionado pelas pessoas, que foi frustrado, se sentiu, Senhor, desolado em situações de prova, de adversidade. Senhor, assim como Jó, nós declaramos o nosso Redentor vive. Eu quero declarar que Deus está fazendo justiça na tua vida, Deus está trabalhando em teu favor. Você não viverá limitado, porque a presença de Deus é tudo o que você precisa. Eu quero declarar que vai ter provisão sobrenatural na tua vida. Em nome de Jesus, quero declarar que vai haver recurso divino e quero declarar também que Deus vai mover as pessoas certas para o teu caminho. Deus vai mover as pessoas certas para o lugar que você trabalha. Deus vai mover as pessoas certas para te ajudar. Eu quero declarar que Deus está enviando os ajudantes do teu destino em nome de Jesus Cristo. E oro também para que você ande sobre um favor divino sobre a tua vida, que o favor de Deus esteja sobre você e que tudo que foi roubado, tirado de você, toda a injustiça que houve, que haja restituição, restauração e justiça divina na tua vida. E oro, Pai, por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ela seja curada. Jesus, a tua palavra diz que é tu quem perdoa pecados e quem sara doenças. E é no nome de Jesus Cristo que eu digo a toda alergia, a toda infecção, inflamação, problemas no sangue ou até mesmo câncer. Vou contra toda doença, contra toda dor, contra toda alergia. Eu digo, renda-se a Jesus Cristo agora, totalmente, completamente, do alto da cabeça até a planta dos pés. Restauração na tua vida. Eu te abençoo e profetizo portas abertas, portas de provisão, portas de milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse dessa bênção. Amém. Toma posse da provisão sobrenatural. Vai acontecer. Você vê, a oração aqui é uma oração de milagres. Deus está operando.
Amém? Você crê? Você é o próximo a dar o testemunho. Escreve aí, eu sou o próximo a dar testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe, Jesus te ama. Lembre-se disso, Jesus te ama. E eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Compartilhe essa oração com 10 pessoas. Você que não é inscrito no canal, te inscreve aqui agora, porque foi Deus que te trouxe. Vamos andar juntos, tá bom? Amanhã, 6 e 7 da manhã, estamos juntos aqui. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais. Hoje eu quero falar 7 sinais confiáveis e peço que você anote de uma pessoa falsa. 7 sinais confiáveis de uma pessoa falsa. Por que é importante eu identificar uma pessoa falsa? Porque daí eu me desvio dela. Coisas erradas param de acontecer na nossa vida quando pessoas erradas saem da nossa vida. Não, mas eu não tenho nenhuma amizade. Todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Então, a nossa vida está sempre cercada de pessoas. E nós precisamos identificar essas pessoas, não para, de alguma forma, rejeitá-las, ou de alguma forma, até mesmo violenta, agredi-las. Nada disso é necessário. Você só precisa orar e se afastar, talvez, dessa pessoa. E se não for possível se afastar, porque é família, então que pelo menos você tenha sabedoria com aquilo que você fala com ela, ou aquilo que você compartilha com ela, porque seus planos podem ser sabotados por pessoas falsas. Por isso, abra os seus olhos nessa mensagem. E o primeiro sinal de alguém que é falso, é alguém que é muito amável, ou podemos dizer até mesmo angelical. A pessoa parece um anjo, mas de anjo não tem nada. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11:14, vá lá comigo, eles são muito bons, bons demais, para ser verdadeiros. 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece ser bom, parece ser amável, querido, maravilhoso, mas se você conhecesse o coração, ouvisse por trás das máscaras, você iria se dar conta que essa pessoa ela não é tão verdadeira como você pensa que ela é. As pessoas tentam nos enganar com um sorriso amarelo. As pessoas tentam nos enganar sendo boas e amáveis diante de todos. Mas o coração delas está contaminado. O coração delas, um coração falso, não é verdadeiro. A pessoa não fala com a verdade. O segundo sinal de uma pessoa que é falsa está lá em Juízes capítulo 16. Vamos lá? Juízes capítulo 16, verso 15 e 16. Uma pessoa que não é verdadeira, que é falsa, a história não bate. Como assim
a história não bate, o que ela conta para você, o que ela fala para você, ela fala diferente para outro. Ou seja, é o tipo de pessoa que na sua frente fala uma coisa, mas nas suas costas fala outra. A história dela não bate. Daí você começa já a identificar. Você sabe que uma das grandes frustrações que eu tive na minha vida foi um rapaz que há alguns anos atrás a polícia matou ele. Ele falava uma coisa, mas vivia outra. Só que eu, pela amizade que tinha com ele, eu não conseguia identificar o que os outros identificavam. Só que teve um dia que ficou muito aparente quem ele era, e eu confrontei ele. Ele chegou a morar dentro da minha casa, nós acolhemos, ajudamos ele na época, e eu confrontei ele. E quando eu confrontei ele com a verdade, então eu descobri quem ele era. Ele saiu de casa, paguei 1 mês de uma pensão para ele parar, e se jogou no álcool, se jogou nas drogas, depois saiu da cidade, foi para outra cidade, e lá no Mato Grosso mataram ele. E eu concluo uma coisa, que quando alguém está próximo da gente, a gente demora a identificar se realmente aquela pessoa é quem diz que é. Todo mundo vê, menos a gente. Por que eu estou dando essa instrução hoje para vocês? Porque todos nós, eu e vocês, estamos cercados de pessoas todos os dias. Não só de irmãos de igreja, mas de pessoas daí do mundo. A própria família, parentes, amigos, vizinhos. E às vezes você compartilha de sangue doce, podemos dizer assim, e depois leva uma facada. A Bíblia nos diz em Juízes 16, presta atenção, verso 15 e 16. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila dizia que amava, mas ao mesmo tempo que amava, atava Sansão. Que amor é esse? Talvez você esteja num relacionamento, um namoro, um noivado, conhecendo uma pessoa, uma amizade. Só que a pessoa fala uma coisa para você e você vê outra nela. Você consegue identificar? Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não tenha grandes amizades com essa pessoa. Dalila não era quem ela dizia ser. Em terceiro, uma pessoa que não é confiável é muito boa em fingir, é artista, é dona do Oscar. E você tem que identificar esse tipo de gente. E eu vou lhe explicar por quê. Porque artistas que são falsos, que não são verdadeiros, que não são confiáveis, se você ter um grande relacionamento com eles, eles vão atuar muito perto de você.
e vão atuar para todo mundo que estiver na volta deles. No entanto, eles não são quem dizem que são. Há pessoas que comem com você na mesa, olham para você e dizem que lhe amam, mas o seu proceder e as suas atitudes não são atitudes coerentes. A vida que a pessoa leva não é coerente. Você quer identificar uma pessoa que é artista? Anda com ela e veja se ela é igual com todo mundo. De repente ela fala mal de você para os outros e fala mal dos outros para você. Quem fala mal dos outros para você, não espere que fale bem de você. Eu tenho para mim isso. Ou seja, precisamos ter cautela, sabedoria. Você que está aí ao vivo, você tem que ter cautela em quem anda perto de você, até com aquela pessoa que você senta para fazer negócio. Veja o horário que a pessoa chega. Veja se ela realmente é compromissada com aquilo que ela diz que iria fazer. Até quando você contrata um serviço, se a pessoa começa a enrolar você, porque pela palavra nós somos justificados ou condenados, a Bíblia diz. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Em quarto lugar, em Mateus capítulo 23, vá lá comigo na Bíblia, Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Eu tenho pavor de mentira. Parece que eu tenho alergia a mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso ele se enrosca com as próprias palavras. Ou seja, às vezes uma pessoa é boa por fora, mas está podre por dentro. O diabo já entrou, já contaminou e já... Quando Deus me mandou pregar essa mensagem hoje aqui para vocês, Deus disse assim para mim uma coisa muito clara: diga a eles para cuidarem seus amigos. Diga a eles para cuidar seus amigos. Eu sei que é muito complicado nós separarmos uma pessoa para amiga, mas nós precisamos entender que em meio a amigos, parentes, irmãos da igreja, no que for, Jesus disse: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Se você sabe que aquela pessoa da sua família é linguaruda, você vai lá e conta alguma coisa para ela? Você não é sábio. Ou é por acaso? Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estão rebocados por fora, mas podres por dentro. No nosso coração, a verdade ou a mentira? No nosso coração, no nosso proceder, a verdade ou a falsidade? Deus tem tratado muito do meu coração em relação a algumas coisas. E Deus tem falado muito comigo em relação
a uma vida totalmente sem enroscos. Bom, eu nunca fui de dar rodeios. Eu nunca fui de, dar um jeitinho na coisa. Sempre fui 880. Só que eu compreendo uma coisa, que à medida que a gente vai pegando experiência, vai aprendendo algumas coisas na vida, a gente tem que cuidar para não ficar macaco velho. Como assim, pastor, macaco velho? Você sabe, macaco velho é muito experiente. Macaco velho é muito inteligente. Só que tem uma sabedoria que não é divina. Tem uma sabedoria que é diabólica, que é essa do macaco velho. Você vai sabendo até conduzir algumas coisas. Só que isso não é de Deus, irmãos. E Deus tem falado muito ao meu coração, preto no branco. Preto no branco, tudo às claras. Não tem o jeitinho, sabe? Tira o jeitinho fora. Se não pôde cumprir uma escala, então fale, eu não pude cumprir porque me atrasei. Não invente uma história mirabolante. Fale a verdade. Não enrole. Fale o que é. Não conseguiu cumprir um prazo? Fale. Eu não consigo cumprir o prazo. E fale o porquê. Hoje é tão difícil no mundo que a gente vive fazer qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de coisa. Porque as pessoas elas estão numa velocidade muito alta. E se você entra cru, eles podem pisar por cima de você, e se você quiser ir mais rápido, também é maligno. Então, você tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Quinto sinal de uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa falsa assusta e gera polêmica. Quer ver o circo pegar fogo. Conhece esse tipo de gente? Ele vai, cria todo o problema e depois salta fora. Ele vai, coloca um contra o outro e depois ele fica só observando, de camarote. Tem gente que é assim. Teve uma artista que cruzou assim nosso ministério há um tempo atrás, e eu sempre dizia para minha esposa, é impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. É impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. Você sabe que em uma empresa, certa feita, o irmão que trabalhava lá, naquele posto de gasolina, ele dizia para mim, pastor, fulano coloca intriga com todo mundo, e depois ele se aproxima do gerente. Então, quando ele se aproxima do gerente e tira o corpo fora, fica tudo armado e fica os outros como culpado e ele como inocente. É o tipo de pessoa que é falsa. Ela vem, semeia contenda e depois se retira. A Bíblia diz que Uzai, ele foi, claro, usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra como um conselho pode mexer com as coisas. Olha o que está escrito em 2 Samuel 17:8.
2 Samuel, capítulo 17, verso 8. Eu já vou encerrar, mas é importante, eu vou ensinar para você ainda mais duas coisas muito importantes. 2 Samuel 17, 8, continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada nos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra. Se Absalão fosse naquele momento contra Davi, teria derrotado Davi. Mas Uzai estava infiltrado no meio do exército de Absalão. E fez com que Absalão conseguisse perder a única oportunidade de destruir com Davi. A única, depois ele não teve mais. Porque Uzai estava aconselhando o rei usurpador, de forma errada. Preste atenção, isso é muito importante. Cuidado com pessoas que semeiam contendas no seu casamento. Cuidado com pessoas que semeiam contendas na sua fé. Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Vem um e semeia uma contenda, e daqui a pouco vem outro e semeia outra, e não tem ninguém que é um bombeiro de Jesus para chegar lá e apagar todo aquele fogo. Os Uzais estão sempre no nosso meio, às vezes amando de Deus, porque Deus também desconecta pessoas da nossa vida, mas às vezes estão no espírito de Aitófel, como conselheiros malignos. Em sexto lugar, alguém falso mostra-se como uma vítima. Alguém que não é confiável é como uma vítima. Ou seja, nunca é culpado de nada. É impossível, irmãos, em uma briga, dizer que um apenas tem culpa, certo? É impossível. Até mesmo quando um casal, eles brigam, por mais certo que o marido esteja, ou por mais certo que a esposa esteja, sempre tem algo que os dois erraram. É por isso que nós temos que identificar esse tipo de pessoa, que é sempre inocente, ela nunca erra, ela nunca falha. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito dominante. E para encerrar essa palavra, o falso amigo ou a pessoa que não é confiável, ela é amiga do teu inimigo. Não tem como uma pessoa ela manter uma amizade com o teu inimigo e que se diz teu amigo. Não, eu sou teu amigo, mas sou amigo do fulano também. Isso é impossível. Quantos estão entendendo? O amigo do teu inimigo é teu inimigo também? Mas profeta, eu não tenho nenhum inimigo. Você sabe que há pessoas que falam de você. Ou você acha que ninguém fala de você? Você acha que todo mundo gosta de você? É que nem eu estava vendo as crianças assistindo o desenho, e diz que alguém perguntou, né, que as meninas, quando iam ao banheiro, saía no desenho, né, da Mônica, saía floquinhos de algodão doce. Ou seja, eu entendo que nós precisamos discernir as pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, ou com quem a gente compartilha algumas coisas. Cuidado com as pessoas que estão sempre ficando como inocentes e você sempre ficando como errado. Tem algo aí nesse mato. Amém? Tem bicho nesse mato.
Fique de pé junto comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar. Para concluir a minha mensagem, eu quero lhe aconselhar a uma coisa. Obedeça a Deus quando Deus falar com você, que algumas coisas não podem ser faladas. Obedeça a Deus quando Deus falar para você que algumas coisas não podem ser compartilhadas, nem por meio das redes sociais. Você sabe que eu tenho aprendido uma coisa. Eu já recebi muitos conselhos bons de pessoas boas perto de mim. E um dos conselhos que eu estava ignorando, mas que é uma grande verdade, é que os nossos planos e as nossas conquistas não devem ser muito compartilhadas. Nem todos se alegram com as suas conquistas. Nem todos estão no mesmo espírito que você. Você pode ter um coração enorme, mas há pessoas que o coração delas a mente delas é muito pequena. Elas não conseguem compreender algumas coisas. Então você não pode compartilhar. Às vezes uma foto que você posta com a sua família, você tem que ver se aquela foto ali vai ser bênção, ou se vai insurgir uma nuvem contra você de tempestade. Eu acredito que nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós falamos com os outros, com aquilo que nós compartilhamos. Esses dias eu fiquei impressionado com o negócio. Me entristeceu, sabe? Eu havia postado um vídeo que ele não havia nem começado ainda. Então tem um período de estreia, a oração do Salmo 91. E daí eu coloquei ali, já tinha 300 e poucas curtidas antes de começar. E um dislike. E daí eu vi ali no chat, quando o pessoal começou a pedir oração, e muitas pessoas pedindo oração, e uma colocou: mas que vivente é esse que deu um dislike e nem ouviu ainda o pastor orar? E aquilo ali me chamou a atenção. Como as pessoas muitas vezes elas passam por você apenas para lhe criticar. Elas nem lhe ouviram, nem lhe conhecem, nem sabem o que você vai fazer, mas algum que, sei lá, se me conhece, não me conhece, pegou e apertou dislike. Daqui a pouco eu vi um outro dislike, 2. Não tinha nem começado ainda. Puxa vida, uma coisa que vai abençoar a vida das pessoas, uma oração que vai ser só bênção, não tem nada de mal, jamais vai ser ruim para qualquer pessoa. Mas a mente do ser humano e o coração do homem, muitas vezes é mau, é muito mau. É por isso que você tem que cuidar daquilo que você fala, daquilo que você compartilha. Eu estou aprendendo a me policiar, até daquilo que eu falo, daquilo que eu deixo de falar, porque não é todo mundo que vai interpretar bem. Quantos estão recebendo essa palavra? Nós vamos fazer uma oração agora contra a inveja. Eu vou orar contra a inveja na tua vida, contra a inveja no teu trabalho, contra
a inveja contra a tua família. E aprenda a identificar até onde você pode conversar com as pessoas ou não. E infelizmente, queridos, não é todos da tua família que dá para confiar, viu? É sério isso que eu estou falando? Não são todos os teus amigos que dá para confiar. Não são todos os teus vizinhos e colegas de trabalho que dá para confiar. E na igreja não é diferente. É por isso que você tem que ter sabedoria. Você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a conter essa língua que é indomável. A nossa língua bota tudo a perder. E eu digo às esposas que estão aqui, vocês têm que ter sabedoria naquilo que vocês dizem para os seus maridos. Porque vocês têm o poder, as mulheres têm um grande poder de influenciar os seus maridos para o mal. Como assim, pastor? Sabedoria. A Bíblia diz que com sabedoria a mulher edifica a casa. Se você sabe a reação que o seu marido vai ter com uma pessoa, você acha sábio falar algumas coisas para ele, que vão deixar ele bravos, que podem tirar ele da igreja, que podem fazer ele ter uma briga com alguém no outro dia ou no mesmo dia? Por isso tenha sabedoria e cuidado com o espírito dominante, que daí já é jezabélico, né? Amém? Quantos estão entendendo? Marido já não fala muita coisa, né? Ah, mas o homem conversa assim, pastor. Não, mas a mulher fala mais. E o homem algumas coisas não fala, mas a mulher fala. Então tenham sabedoria. Vocês podem comprar uma guerra dentro de casa, no trabalho, na família, por falta de sabedoria. Então tenham sabedoria. Amém? Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa.
abençoo sua família e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não, eu não iria, porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio, assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho, eu estava muito assim, nervoso, muito preocupado e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim,
mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência. Ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga, eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele. A bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto. E eu tento me colocar, inclusive, nessa palavra. Porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe, dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre. Por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe? Carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e, ao mesmo tempo, sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né? Você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela, certo? É que nem quando você critica uma pessoa, você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo, é a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, sabe, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa,
Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário, um empreendedor aí, tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe. Não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho. Porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil? Por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados. Porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém. Eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje, a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe, são pessoas que, a maioria delas, foram muito, quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado. É um pecado você mexer com gente que não está fazendo mal para você e não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada, né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí, eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E é onde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento e discipulado também. Academia Kingdom Global, certo?
Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma benção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma benção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Jesus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor, e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora, nesse momento, o mês de outubro. Para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos.
E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos, Senhor. Que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de Ti, para que o Senhor coloque a Tua mão. Abençoe, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo o plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela. Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora. Que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura. E eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora. Que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão. Que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões. Tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus. Até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros, Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o novo de Deus entre na tua vida, na tua família, nos teus negócios e nos teus projetos. No nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção para a tua vida e estaremos colocando você em nosso livro de orações. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Mas antes disso, quero lembrar você que nós estamos num propósito de oração e de jejum. Um propósito de oração para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. O novo de Deus seja liberado. Deus colocou esse propósito no meu coração. E eu creio que coisas novas surgirão durante esse propósito. Creio na fidelidade do Senhor e que o Senhor responde orações e responde também jejum. O jejum nos torna mais perceptíveis para o agir divino e também quebra as resistências espirituais. Então escreve aqui nos comentários: as resistências espirituais estão sendo quebradas. E se você me acompanha pela televisão, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e convido você a me acompanhar em meu canal do YouTube. Todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas, estamos juntos aqui, num só propósito de fé e de oração. A palavra que Deus me deu está em Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem resposta divina para a tua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. Certo? Precisamos de algumas pessoas para nos ajudar e não para nos derrubar. E continuando, diz aqui: e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Hoje eu quero falar sobre como romper as nossas limitações. Como romper? Todos nós chegamos a um limite, todos nós chegamos a um teto. E para rompermos aquele limite, aquele teto que nos impede de crescer, nos impede de prosperar, de viver o propósito pleno de Deus para a nossa vida, precisamos de uma palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro já havia pescado a noite inteira. A empresa não estava muito bem. E quando eles retornaram, estavam lavando as redes. Jesus estava ali, na beira do mar, e estava pregando para uma multidão. Então ele sobe no barco de Pedro e começa a pregar. Quando ele termina de pregar, ele diz a Pedro: vamos retornar para alto mar. E Pedro obedece o Senhor, mesmo sabendo que o mar não estava para peixe. E a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu. Diz que as redes começaram a se romper, dado a grande quantidade de peixes que começou a ser fisgada. A palavra de Jesus rompeu os limites. A palavra de Jesus tirou as limitações. Tire as travas que te limitam. Não há limites para o que o Senhor pode fazer.
Você tem que entender isso. Deus pode fazer muito além. Você, talvez até aqui, tenha tido X resultado. Mas com uma palavra de Jesus, você pode romper totalmente o restante da sua vida. A diferença do antes e pro depois foi uma pessoa, Jesus. Uma palavra de Jesus, que fez com que tudo na vida de Pedro se transformasse. Esse milagre fez com que Pedro se rendesse a Jesus. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, tem coisas que Deus nos direciona e não é para o nosso mal, é para nos abençoar. Mesmo que você não entenda o porquê que Deus está fazendo determinada coisa, o porquê que Deus está lhe dirigindo de uma forma, saiba que Ele está lhe dirigindo para te abençoar, é para romper o teto, é para romper aquilo que está te limitando. A maioria das pessoas recebe a salvação, mas não vive a vida abundante que Jesus tem para elas. E sabe por que elas não vivem a vida abundante? Porque elas não estão seguindo as orientações do Mestre. Elas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não conseguem entender o que Deus está falando. Quando eu tenho um tempo de painel, que a gente chama, onde eu converso com as pessoas, elas me falam dos problemas delas e elas me pedem ajuda para orientá-las, a maioria delas me pede ajuda para entender o que Deus está falando. Pessoas que não entendem a direção de Deus, pessoas que dizem assim para mim, eu tive um sonho, eu preciso que você me ajude, o que será que Deus está querendo falar comigo? Sabe, essa falta de discernimento, essa falta de orientação, de compreender a direção de Deus, o que Deus está direcionando ela, está impedindo ela de avançar, de ter uma grande pesca, de viver o extraordinário, de contemplar os milagres de Deus ao seu redor. Se Pedro não tivesse compreendido a instrução de Jesus, você acha que ele teria vivido aquele milagre? Ele precisava viver o extraordinário de Deus. Ele precisava viver o milagre de Deus. Mas ele não sabia que por trás da instrução de Jesus estava o seu milagre. No entanto, graças a Deus, ele creu na instrução. Ele seguiu a instrução à risca e viveu, contemplou a grandeza de Deus diante dos seus olhos. Existe um sistema de crença defeituoso em todos nós. Nós pensamos que somente com o nosso esforço, somente com as nossas habilidades naturais, nós vamos chegar aonde desejamos. E não é assim que funciona. Você pode ter excelentes relacionamentos, você pode ter muito conhecimento, você pode ter uma capacidade incrível de produzir, de resolver problemas. Algumas coisas na tua vida só vão romper por uma palavra de Deus, por uma orientação divina. As pessoas, todo momento, estão em dificuldade. Todo momento, elas estão enfrentando problemas que são espirituais. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele falando que muito jogador de futebol vai falar com ele pedindo orientação para a vida. E ele me disse que esses jogadores não entendem o porquê que se machucam tanto. O porquê que, sabe, quando estão para romper, algo acontece e de repente tudo começa a parar e a travar na vida deles. Eles não compreendem que as coisas espirituais são reais. E as coisas espirituais afetam tanto o rico quanto o pobre, tanto o famoso quanto aquele que não é famoso. Se as pessoas entendessem que uma orientação divina pode mudar a sua história para sempre, eles estariam mais aos pés de Jesus buscando a orientação de Deus, em vez de estar muitas vezes buscando outras coisas que não ajudam em nada, porque essa é a verdade. Tem lugares que as pessoas vão e tem pessoas que aparentemente podem ajudar, que não resolve nada. O que resolve é uma orientação vinda da parte de Deus, é uma direção de Deus que você precisa receber. Essa direção pode vir por meio de um homem, claro, mas ela pode vir por meio de uma oração que você faz. Ela pode vir por meio de uma visão, ela pode vir por meio de um sonho,
ela pode vir por meio de um sinal. Tudo o que você precisa fazer é estar aberto e ter a instrução de como receber, de como acessar essa instrução sobrenatural. Uma grande maioria de pessoas não consegue enxergar o seu sistema errado de crenças, porque ela pensa que ela está certa, mas os resultados dela dizem o contrário. Ou seja, ela pensa que está certo e que então Deus quer que ela sofra, Deus quer que ela passe por perrengues a vida inteira. Ei, não é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, sim, você vai ter tempestades, sim, você vai passar por desertos, com certeza, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de dificuldade, sim, mas com a orientação divina, você consegue passar por todos esses momentos e sair no positivo no final. Porque é isso que Deus faz na vida da gente, Ele nos surpreende. A lógica não explica algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu pude ver a mão de Deus, literalmente, em muitos momentos da minha vida, onde eu só tenho gratidão a Deus, porque se não fosse Deus, algumas coisas não teriam acontecido na minha vida. Porque quando você olha para dentro de você, você vê um homem, você vê um ser limitado. Quando você olha para dentro de você, você olha lá dentro, sabe? Você vê, puxa, mas eu tenho tantas imperfeições. Eu tenho tantas limitações. Só que quando você começa a acessar as orientações divinas, você consegue driblar as dificuldades da vida. Você consegue avançar de uma maneira sobrenatural. O que eu estou dizendo é que você precisa ter acesso a uma orientação como Pedro recebeu. E essa orientação vai mudar a tua vida. Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Você não pode viver além do que você acredita, do que você pode viver. Você vive no nível do seu sistema de crença. Então, se você não acredita que Jesus cura, como é que você vai ser curado? Se você não acredita que Ele fala em sonhos, como é que você vai receber uma mensagem divina? Se você não acredita que Deus pode usar alguém para falar com você profeticamente, como é que você vai ser achado por uma palavra profética? Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Aí você não acredita que vai prosperar, você não acredita que vai melhorar de vida, você não acredita que a tua família vai ser salva, que Jesus vai transformar a vida deles, que Jesus vai transformar a vida do teu marido, que só passa no bar. Se você não mudar o seu sistema de crença, você não pode viver o que Deus tem para a sua vida. E você só muda o seu sistema de crença quando você começa a dar atenção às orientações de Jesus e você começa a viver a vida buscando a orientação dele para a sua vida. Então a palavra de vida estava ali no barco de Pedro, mas a orientação que saiu da boca de Jesus é que mudou a história de Pedro. Certo? Você tem uma Bíblia nas mãos, você tem que ler ela, você tem que praticar ela. Mas existe alguém que se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem as orientações da vida, do propósito para você aqui nessa terra. Quer ser vitorioso? Acessa as orientações de Deus e você vai conseguir romper. Então, mesmo que você tenha hoje chegado num momento da sua vida onde você não consegue passar daqui para frente, sabe? Você pode estar quebrado financeiramente, está devendo para o banco, está devendo para um monte de gente. Você pode estar correndo risco de vida por dever para certas pessoas. Não importa a tua situação, uma orientação de Jesus pode tirar você dessa situação, desse tsunami que você entrou ou que o diabo te conduziu. Quer mudar de vida? Então aprenda a ouvir as orientações de Jesus. É essa palavra que eu deixo para você hoje. E se você tem tido revelações divinas por meio de visões ou por meio de sonhos, e você quer mudar a sua vida, você entende que Deus está falando com você, só você não consegue discernir, eu quero convidar você a participar de um evento especial chamado Seminário Dreams. Esse seminário vai ser exclusivo para quem é meu aluno. Então, aqueles que são meu aluno, dia 17 e 18, na academia aqui no Global, nós vamos ter um evento ao vivo. O evento será ao vivo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu aguardo você.
tá bom? E se você não é meu aluno e quer se tornar, para não ficar de fora dessa grande bênção que é mudar a tua realidade, eu convido você a ir hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da Academia Quino Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Amanhã, você que é aluno, não perca, vai ser incrível, em nome de Jesus. Então hoje mesmo, tome a decisão, eu vou mudar de vida, eu vou aprender a acessar as orientações de Deus. Amém? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Você vai lá fazer a tua inscrição para a academia e já adquire nossos livros. Tenho certeza que só vai fazer bem para você. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. O livro Sonhos, então eu tenho propriedade para falar. Eu tive milagres extraordinários de Deus ao ouvir instruções divinas que Deus me deu nos sonhos. É claro que nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que contêm mensagens divinas que podem mudar a tua vida. E esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor, um extraordinário livro para quem quer vencer, para quem quer herdar uma unção de Deus. Amém? Todos os nossos livros você pode adquirir no nosso site. Eu também quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros e intercessores que têm nos ajudado na televisão. Que Deus os abençoe. Eu profetizo milagre de multiplicação, de bênção sobre a tua vida. Amém? Ore por nós. Ore por nós. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para 7 pessoas, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Esses dias eu vi uma foto de uma criança tomada de alergia. Dava dó de ver. E essa mãe começou a colocar a foto dessa criança todos os dias nas nossas orações, todo santo dia. E para a glória de Deus, a criança está completamente curada. A mãe levou a criança para que eu conhecesse na igreja. E eu louvei o Senhor porque isso não é a gente que faz, é Jesus Cristo que não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode operar na tua vida. Não bote limites em Deus. Ele é um Deus ilimitado. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Amém? Ele tem todo o poder. Eu vou declarar os Salmos 91. Enquanto eu declaro os Salmos 91, coloca aqui nos comentários a tua petição, coloca aqui nos comentários a tua necessidade. Amém? Coloca aqui porque eu vou orar por cada necessidade que tiver aqui nos comentários. E você que está nesse propósito aqui junto comigo, que está orando às 6 da manhã, às 18 horas, para que o Senhor traga o novo dele para a tua vida, não quebre esse propósito. Tem gente que, não faz nada até o fim. Começa uma coisa, não termina. Você sabe qual é a mensagem que você está mandando para o alto? Você está mandando uma mensagem para o alto quando você não tem compromisso com a fé, quando você não tem compromisso com as orações. Quer mudar de vida? Começa a andar direito com Deus. Começa a andar direito, respeita direções que são dadas. E você vai ver, mais direções vão ser dadas para você, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já colocou aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade? Já compartilhou com 7 pessoas? Já deixou a tua curtida aqui? Amém? Porque, entenda uma coisa, eu estou aqui por um chamado divino e você está aí por um propósito divino. Nada é por acaso. Deus não é aleatório. Lembra da minha oração que eu fiz pela manhã? Deus não é aleatório. Tudo que Ele faz é com extrema precisão. Grave isso. Deus não trabalha com aleatório. Deus faz tudo com precisão. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Existe um propósito para eu estar aqui, existe um propósito para você estar aí. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço a Tua bênção, Teu favor, Tua graça e que o novo de Deus toque nessa pessoa. O novo de Deus toque no seu casamento. O novo de Deus toque na sua família. O novo de Deus toque nos seus projetos. O novo de Deus toque nos seus filhos. O novo de Deus toque na sua esposa. O novo de Deus toque no seu marido. O novo de Deus toque nesse caminho que você está trilhando agora, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade, toda dor, renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo. E toda pessoa que está sendo atacada ou influenciada pelas trevas, eu dou uma ordem mal, sai do caminho dessa pessoa. Eu digo a tristeza, a angústia, a depressão, a dor, a aflição, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória, dá conquista. Senhor, Tu és a nossa bandeira. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o nosso refúgio. Praga nenhuma chegará nessa casa. Eu quero declarar que a paz de Deus habita neste lugar. Chega de grito, chega de briga, chega de desavença, chega de perturbação e de opressão. A partir de hoje, a paz reina dentro deste lar, reina nos quartos. Toda insônia, renda-se a Jesus Cristo. Toda perturbação noturna, renda-se a Jesus Cristo. Tudo aquilo que aflige o peito, tudo aquilo que traz doença para dentro dessa casa, eu digo, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para o espírito de traição, todo espírito de traição, de engano no caminho dessa pessoa, renda-se agora ao poder de Jesus Cristo e que essa casa seja livre de todo mal. Eu declaro saúde, Pai. Saúde tocando no corpo físico, saúde curando a pele, limpando a pele, restaurando a pele. Essa pessoa, Senhor, que tem lutado contra o câncer, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que a saúde toque no sangue dela, toque nos órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos também para que as portas se abram. Eu oro por multiplicação na vida dessa pessoa, oro por bons negócios, oro por portas de oportunidade. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que surpreende. Por isso, Pai, derrama da Tua graça e do Teu favor no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta pessoa, apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração apresento a Ti e eu peço, opera o milagre, Pai. Opera o sobrenatural no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, você recebe essa oração. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel, Deus é poderoso, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. E você, que não é aluno ainda da Academia Kindle, eu vou te esperar, em nome de Jesus, dentro da academia. Você vai compreender as orientações que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Você crê? Compartilhe com 7 pessoas agora essa oração e amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.